Já era um pouco esperado que o governo Bolsonaro tivesse uma participação de militares, né? Eu queria que você analisasse e opinasse sobre isso. Olha, Júnior, vejo com muita preocupação uma mistura que está ocorrendo com uma instituição de Estado, portanto permanente, com um governo transitório. O Bolsonaro, a bem da verdade, a sua carreira militar foi extremamente curta. Ele, na verdade, ele é capitão ao passar para a reserva, onde, como diria o capitão Nascimento, ele foi pedido para sair. Uhum. As Forças Armadas na história do Brasil têm participações fundamentais ao longo da nossa história, desde sempre, desde antes da independência, na independência, proclamação da República, Revolução de 30, 64, por aí vai. Muitas vezes a gente encara as Forças Armadas ou os militares como uma instituição monolítica, sem divergências internas, o que não é correto. E talvez durante o regime militar, uma parte muito tensa da história e muito fundamental até para que a gente vivesse o período da democratização posterior, foi quando o então presidente Geisel enquadrou o ministro do Exército, Silvio Frota, o demitiu com desonra, por conta das atividades dos porões no DOI-CODE em São Paulo, principalmente. Não que o Geisel fosse radicalmente contra isso, mas ele queria submeter as Forças Armadas ao poder civil da Presidência da República, que naquele momento ele era já da reserva. De certa forma, o Bolsonaro, quando exalta Brilhante Ustra e todas essas coisas, ele meio que representa uma forra do Silvio Frota sobre o Geisel. A ala dos porões se contrapondo à área mais civilizada, vamos dizer assim. Porque querendo ou não, o Geisel tinha um projeto nacional. O Brasil buscava uma postura independente. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola. Nosso chanceler à época buscava uma postura não de subalterno como com os Estados Unidos, como era de se esperar. Fizemos um acordo nuclear com a Alemanha. E você vê que nas entrevistas do Bolsonaro, ele reiteradamente fala que dos governos militares, o Geisel é que ele não admira. Aí ele cita a questão que ele fez empresas estatais e tal, mas no fundo não é isso. No fundo é porque ele é um cara desse porão. Porão esse que deságua nessa coisa que a gente viu aqui no Rio, um pouco das milícias, de algumas coisas de crime organizado que são rescaldos desse porão. E hoje, Alan, a gente vê assim que o governo Bolsonaro ele tem núcleos, né? Núcleos de inteligência ou núcleos de poder dentro do próprio governo. Há o grupo olavista, né? Que é essa coisa estranha para a política brasileira, né? Pelo menos para a política moderna, que é uma coisa impensável para os padrões políticos tradicionais nossos. A gente tem um núcleo militar e a gente tem o outro núcleo lá de pessoas ligadas à religião. E o Paulo Guedes. Né? E o núcleo econômico, né, vamos dizer assim também, né? Como é que você vê a coexistência desses núcleos dentro do governo, do mesmo governo? É uma contradição constante e é uma crise emendando na outra. Isso me parece às vezes um método. Eu vejo, como se chama, os olavistas como a pior coisa que acontece, é uma coisa totalmente despreparada, obscurantista. A gente está vendo no Ministério da Educação um desmonte intencional, não é uma coisa por falta de gestão. O corte das verbas das universidades, a eleição da universidade como inimigo a ser combatido, e várias coisas que não estão sendo discutidas. Por exemplo, o Fundeb vence ano que vem. Ninguém fala isso. Tá? Fica essa disputa e parece que assim, é uma estratégia de se criar... Cafezinho? Eu quero, sim. Mas pode falar, Ana. Eu acho que existe uma estratégia de se criar fatos um em cima do outro para a gente até sair um pouco dessa discussão macro, que é a questão econômica, e uma questão muito grave, que é a questão da soberania. A gente vê muito triste um pseudo-discurso patriótico, onde se entregam todas as riquezas brasileiras, com pessoas enroladas na bandeira nacional, cantando hino, achando que estão sendo patrióticos, estão
desfazendo todas as atividades mais importantes, onde o Brasil é mais competitivo no mercado internacional, e não defendendo os interesses do Brasil, mas agindo simplesmente por ideologia, em detrimento do interesse nacional. Bom, enquanto você bota açúcar no teu café, eu vou fazendo outros questionamentos aqui também. O Alan, me parece que há uma esquizofrenia até dentro das Forças Armadas também, em relação ao governo Bolsonaro. Porque, como você falou, né, o governo está se contrapondo a vários dogmas, né, intransponíveis nos militares, dentro das Forças Armadas, ao longo da história do Brasil, né? Essa coisa da base de Alcântara, por exemplo, eu fico pensando, será que isso há um consenso dentro das Forças Armadas que esse passo é um passo irreversível, e a questão da privatização, né, da venda da Embraer? Será que essas duas pautas aí, elas não criam uma cisânia dentro das Forças Armadas? Olha, Júnior, isso são coisas assim muito graves que estão acontecendo no Brasil. Eu vejo como estratégia, desde a campanha do atual governo, desde 2013, com as manifestações, que a gente ainda não sabe quais interesses motivaram, mas que certamente tinham dentro das pessoas uma repulsa, muita coisa reprovável no processo político, e alguns setores se aproveitaram disso para radicalizar, e as Forças Armadas, como instituição de Estado, têm uma boa imagem perante a população. É a instituição pública com a melhor imagem, ela tem imagem melhor que o Judiciário, que o Legislativo, que o Executivo, e foi muito importante para o Bolsonaro essa imagem e passar que ele era o candidato dos militares, até para dar uma credibilidade para ele. O que me surpreendeu foi alguns generais de 4 estrelas da reserva, pessoas muito respeitadas no meio das Forças Armadas, fazerem essa aliança, talvez na expectativa de tutelar o Bolsonaro e controlá-lo. Só que ele tem demonstrado que ele não é tutelável e é absolutamente instável. E quanto a essas questões que você colocou da base de Alcântara e da privatização da Embraer, certamente não são do interesse nacional. A Embraer, ela, ao contrário do que a nossa mídia fala, ela não está sendo fundida com a Boeing, ela está sendo vendida para a Boeing, a divisão de jatos comerciais da Embraer. Só para você ter uma ideia, a divisão de aviação comercial da Embraer, que faz, por exemplo, os E-Jets, que tem a geração do E190, 195, agora já está com a segunda geração, ela é líder de mercado mundial nesse segmento. E a Boeing está passando a maior crise da sua história, com essa questão do 737 MAX, que em um período muito curto caíram 2, o da Lion Air na Indonésia e o da Ethiopian Airlines. Ou seja, Alan, se a intenção era fortalecer, né, fazer uma união aí de inteligência, de tecnologia, para ir para frente, né, a gente está dando um passo atrás, né, porque a gente está indo com uma empresa com a tecnologia e com a sua solidez absolutamente comprometida diante do mercado mundial, né, que é a Boeing. A Boeing hoje, a Boeing é uma gigante, ela vende mais de 100 bilhões de dólares por ano, mas ela está passando uma crise a qual ela nunca passou. E nesse caso da Embraer, o que está em jogo para a gente não é isso. Qual a nossa conveniência nessa aliança? Por exemplo, a Fokker foi comprada pela Airbus. A Fokker não existe mais. Mesmo nos Estados Unidos, a McDonnell Douglas, que fazia o DC-10, que a Varig tinha, foi comprada pela Boeing. Ela não existe mais. A Embraer também vai acontecer isso. E agora, nessa questão da Boeing com o 737 MAX, é uma questão inédita na história da aviação comercial. Você tem, desde o início de março, 400 aviões no chão. Eles são proibidos de voar no mundo inteiro por falha de segurança. A última vez que a entidade americana, a FAA, que controla a segurança de tráfego aéreo, determinou que um avião ficasse tanto tempo no chão, foi em 79, até com o DC-10 mesmo. A Boeing passou por isso com o Boeing 787, quando teve aqueles problemas na bateria de lítio, mas foi um período mais curto. E só para você ter uma ideia, o custo que significa para a empresa aérea ter um avião que faz 8, 10 voos por dia, tanto tempo no chão. Então, lógico, as encomendas da Boeing estão sendo muitas canceladas, outras adiadas, e de cada 5 aviões da Boeing que ela tem vendidos, 4 são 737 MAX. Então você imagina o impacto que isso vai ter.
Enquanto isso, aqui ninguém discute isso. Você entra no jornal de Seattle, que é onde fica a fábrica principal da Boeing, o Seattle Times, todo dia está falando as coisas que estão deixando eles em pânico. É porque a Embraer, ela foi fundada no regime militar para suprir as Forças Armadas no que pudesse, se tornou a terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, e a parte de aviação militar dela depende muito da aviação civil. O último projeto dela, 100% militar, foi o Super Tucano. Agora tem o KC-390, que é derivado do Embraer 190. Então, quando você abre mão da divisão de aviação comercial, você está abrindo mão, você está comprometendo o futuro da divisão de aviação militar. E agora, essa semana, quando foram anunciados os cortes para o Ministério da Defesa, você paralisou uma série de programas essenciais para a estratégia do Brasil, inclusive do GRIP, no KC-390. Eu acho que esse governo, sem um núcleo militar, perde totalmente a funcionalidade, porque, querendo ou não, são ali o setor mais funcional do governo. O resto veio simplesmente para desmontar o Estado brasileiro, e isso é falado, como o ministro do Meio Ambiente, a ministra Damares, o ministro da Educação. Né? Não, o da Educação é intencional. Eles têm uma briga com... Mesmo da Defesa, com essa redução do orçamento, é um negócio absurdo, né? O corte vem do Paulo Guedes, né? O Ministério da Defesa brasileiro, ele está perdendo 44% do previsto para investimento. O corte foi feito só no investimento. Aí me parece até uma coisa até que eu lamento se algum militar topar isso. Porque eu vejo um pouco assim, o Bolsonaro acena com plano de cargos e salários, com poupar os militares dos cortes na reforma da Previdência, mas corta a razão de ser das Forças Armadas, que é a capacidade de defender o país. Também me assusta, e acho que vários generais devem estar preocupados com isso, que ele por vezes demonstra querer fazer uma espécie de comunicação direta com as patentes mais baixas, numa quebra de hierarquia que para uma instituição militar é muito perigosa. Então eu não tenho como prever, mas a gente está tipo física quântica, pode acontecer qualquer coisa. Porque a gente pode acontecer qualquer coisa, inclusive nada. O nada está ficando cada vez mais difícil. Remoto, porque são tanta esticada de corda, são tantas tensões sendo alimentadas e ampliadas, que a gente fica um pouco assustado. Eu vejo, você citou a questão vamos chamar assim, né, discípulos não sei como definir o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho para mim é um 7-1 que se diz pensador e tal, que presta um papel para alguém. Não vejo ele como uma inteligência por trás de nada. Mas esse setor, eles querem desmontar o país. E de certa forma, eles veem as Forças Armadas, por ser uma instituição de Estado, como um adversário. O foco é esvaziar e humilhar as Forças Armadas. Eu acho que assim, paradoxalmente, para muitos militares que apostaram que um ex-militar, embora tenha saído pelas portas dos fundos das Forças Armadas, chegasse à presidência muito escorado no prestígio das Forças Armadas, fosse dotar as Forças Armadas de algum prestígio. Quando a gente vê, é uma humilhação non-stop. É uma humilhação atrás da outra.